Teodoro Obiang, o presidente de um país rico com população pobre. Teodoro Obiang Nguema Bozoko é um político e ex-militar equatoriano que serviu como segundo presidente da Guiné Equatorial desde agosto de 1979, após depor seu tio Francisco Macias num golpe de estado militar. Obiang foi apontado pela revista Forbes como o oitavo governante mais rico do mundo, apesar da população do seu país ser considerada uma das mais pobres da Terra, sendo que 30% vive abaixo da linha de pobreza. Teodoro Obiang foi o segundo líder nacional não real que serviu consecutivamente por mais tempo no mundo, depois de Paulo Biya em Camarões. Ele foi amplamente acusado de corrupção e abuso de poder. Sob seu governo, a Guiné Equatorial continua a ter um dos piores registros de direitos humanos do mundo. A biografia de Teodoro Obiang Nguema Bozoko parece um filme. Mas antes de nós contarmos esse filme de Teodoro Obiang Nguema Bozoko, sinta-se cumprimentado e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Biografia dos Famosos. Se gosta deste conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para receber todos os vídeos do canal. Deixa o seu like e não se esqueça de sugestão do próximo vídeo. Teodoro Obiang nasceu no clã Nzangui no dia 5 de junho de 1942, na localidade de Acoaca, distrito de Mangoma, província de Wilzard, pertencente à colônia da Guiné Espanhola. Filho de gaboneses Santiago Nguema Emene Obama e Maria Bozoko Nguyen, Obiang era o terceiro de 10 irmãos, entre os quais se encontram também o delegado de Segurança Nacional, Armengol Ondi Nguema, e o ex-ministro da Defesa Nacional, Antônio Mbaia Nguema. Os pais de Obiang emigraram do Gabão para evitar o pagamento de imposto de captação e aproveitar a boa situação econômica da Guiné Espanhola. Após a morte de Maria Bozoko Nguyen, Obiang e seus irmãos foram criados por seu pai e sua nova esposa, Carmen Mikunde Mbira. Teodoro Obiang estudou em Bata e na Academia Militar de Saragossa antes de regressar ao seu país em 1966 para ingressar na Guarda Territorial. Alistou-se no Exército durante a época colonial. Frequentou a Academia Militar Francisco Franco em Saragossa, Espanha. Alcançou o posto de tenente após a eleição do seu tio, Francisco Messias Nguema, como primeiro presidente do país sob a liderança de Messias. Obiang ocupou vários cargos, incluindo os de governador de Bioko, líder de Guarda Nacional e diretor da prisão da Praia Negra, notório pelas torturas severas sobre os presos políticos. Em 19 de abril de 1971, foi promovido a capitão devido à sua participação no derrube de uma tentativa de golpe contra Francisco Macias. Após este ponto, a carreira do Obiang começou realmente a progredir. Posteriormente foi promovido a tenente-coronel e assumiu o cargo de ministro das Forças Armadas no gabinete do presidente Macias. Depois que Messias ordenou o assassinato de vários membros da família que acompanhavam, incluindo o irmão do Obiang. Se você quer biografia do vídeo de Francisco Macias Nguema, deixa aí nos comentários e farei com prazer. Teodoro Obiang Nguema Bozoko e outros no círculo íntimo de Messias temeram que o presidente tivesse enlouquecido. Obiang derrubou seu tio no dia 3 de agosto de 1979 em um sangrento golpe de Estado e colocou em julgamento por suas ações, incluindo o genocídio do povo Bude, com todo o cuidado para evitar expor o papel do Obiang e outros elementos golpistas. Nesse mesmo período, na década anterior, Messias foi condenado à morte e executado por um pelotão de fuzileiros em 29 de setembro de 1979. O Tribunal Internacional de Justiça revelou que apenas alguns nomes do anterior clique dominante de Messias foram levados a julgamento. Obiang declarou que o novo governo iria trazer um novo começo, em contraste com as medidas repressivas tomadas pela administração de Messias. Uma junta militar, o Conselho Militar Supremo, a que ele presidia, assumiu o governo do país. Contudo, em vista da sua história anterior, muitos acreditavam que Obiang e os seus eram apenas uma nova embalagem do anterior sistema. Ele concedeu amnistia aos presos políticos
políticos e acabou com o sistema de trabalho forçado do regime anterior. Proclamou uma amnistia para todos os refugiados políticos no exterior do país, mas estes desconfiavam da amnistia de Obianga. Ele era, de facto, acusado de numerosos crimes e, particularmente, de ter assistido regularmente às sessões de tortura na prisão da Praia Negra, onde vários dos seus familiares estavam empregados. No entanto, ele praticamente não mencionou seu próprio papel nas atrocidades cometidas sob o governo do seu tio. O que se verificou foi que a maioria dos refugiados que voltaram foram maltratados no regresso. Obianga herdeu um país com um tesouro vazio e uma população que tinha decaído para um terço do seu número em 1968, tendo 50% dos seus anteriores e 1,2 milhões de habitantes imigrados para a Espanha e para os países africanos ou sido mortos durante a ditadura do predecessor de Obianga. A presidência foi assumida oficialmente em outubro de 1979. Obianga passou a estar protegido por um corpo de militares marroquinos, uma autêntica guarda pretoriana, pois não confiava nos seus próprios súbditos. Em abril de 1981, deu-se a suspeita primeira de várias tentativas de derrube do Obianga, alegadamente apoiado por Moses Mbaad, um empresário. O ditador aproveitou a oportunidade para ganhar o controle da exigência. A empresa fundada por Mbaad e outros, fazendo-se o principal acionista. O país voltou nominalmente ao governo civil em 1982, com a promulgação de uma constituição um pouco menos autoritária. Ao mesmo tempo, Obianga foi eleito para um mandato de 7 anos como presidente. Ele era o único candidato. Foi reeleito em 1989, novamente como candidato único, depois que outros partidos foram nominalmente autorizados a se organizar em 1992. Ele foi reeleito em 1996 e 2002, com 98% de votos, em eleições condenadas como fraudulentas por observadores internacionais. Foi reeleito para um quarto mandato em 2009, com 97% de votos, novamente em meio de acusações de fraude eleitoral e intimidação, derrotando o líder da oposição Plácido Mokgoro Abongo. O governo do Obianga foi inicialmente considerado mais humano do que do seu tio. Nosotros, antes de tener la embajada, hemos estado trabajando con los técnicos israelíes, no solo en el aspecto de seguridad, en el aspecto de la agricultura, en el aspecto de la diplomacia. Quiere decir que nosotros hemos visto lo positivo, lo real. Em agosto de 1987, Obianga Nguema anunciou a criação do Partido Democrático da Guiné Equatorial. Em 2003, Obianga informou o país de que se sentia obrigado a tomar controle total sobre o Tesouro Nacional, de forma a prevenir que funcionários públicos fossem tentados a participar em práticas corruptas. Para evitar esta forma de corrupção, Obianga depositou mais de metade de $1 bilhão em cerca de 60 contas controladas por ele mesmo e por sua família no Banco Riggs em Washington, levando um tribunal federal estadunidense a multar o banco em $25 milhões por ter o permitido. Em 2006, Nguema, no poder há 36 anos, foi reeleito para um novo mandato de 7 anos. O mesmo ocorreu em novembro de 2002, quando Nguema foi reeleito para um novo mandato de 7 anos, após receber 99,7% dos votos nas urnas, tornando-se o chefe de Estado há mais tempo no cargo no mundo, há 43 anos. Tanto poder controlado num só homem, um autêntico tirano. Se está a gostar do vídeo em particular, deixa o seu like e subscreve-se no canal, porque há muitas bibliografias como essas a serem publicadas aqui no canal. Estamos a falar da história de Teodoro Obianga Nguema Bozokong. No dia 23 de junho de 2014, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, aprovou a adesão de Guiné Equatorial como Estado-membro, reiterando o empenho da comunidade em continuar a apoiar as autoridades do país, no pleno cumprimento das disposições estatutariais da CPLP, no que respeita à adesão e utilização efetiva da língua portuguesa, a adesão da moratoria da pena de morte até a sua abolição e ademais acervos da CPLP no respeito do ordenamento interno de Guiné Equatorial.
Portugal não desejava a entrada de Guiné Equatorial na CPLP por vários motivos, entre eles o triste recorde de países no campo de direitos humanos e a fraca presença da língua portuguesa no território, exceto na ilha de Annobon, onde se fala uma espécie de crioulo de origem portuguesa. Portugal foi pressionado por Angola e pelo Brasil. A própria permanência de Portugal na CPLP esteve em risco caso não cedesse, segundo uma fonte do governo. A adesão à CPLP nada significou para Obianga ou ao regime, o que continua imperturbavelmente a perseguir, prender, torturar e matar os opositores. Embora os partidos de oposição tenham sido legalizados em 1992, o legislativo continua dominado pelo Partido Democrático de Guiné Equatorial e não há oposição substantiva às decisões do Executivo. Atualmente, todas as cadeiras do Senado e todas menos a Câmara dos Deputados são ocupados pelo Partido Democrático de Guiné Equatorial. Nunca houve mais de 8 deputados da oposição na Câmara abaixo, enquanto o Partido Democrático da Guiné Equatorial ocupa todas as cadeiras do Senado desde a sua criação em 2013. Para todos os efeitos, Obianga detém todo o poder do governo do país. A população é severamente prejudicada pela falta de uma imprensa livre como veículo para suas opiniões. Não há jornais e todos os meios de comunicação são de propriedade total do governo ou controlados por seus aliados. As relações de Guiné Equatorial com os Estados Unidos esfriaram em 1993, depois que o embaixador John Bennett foi acusado de praticar bruxaria nos túmulos de 10 aviadores britânicos que morreram quando seu avião caiu durante a Segunda Guerra Mundial. Bennett partiu depois de receber uma ameaça de morte na Embaixada dos Estados Unidos de América, em Malabo, em 1994. Em seu discurso de despedida, ele nomeou publicamente os torturadores mais notórios do governo, incluindo o ministro da Segurança Nacional da Guiné Equatorial, Manuel Nguema e outros. As coisas mudaram para o regime de Obianga após os ataques terroristas em 2001 em Nova York e Washington, após os quais os Estados Unidos repriorizaram suas negociações com os principais estados africanos. Em março de 2004, Obianga declarou que as autoridades de Guiné Equatorial haviam descoberto um cúmplice contra o seu governo e que os serviços secretos nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e na Espanha estavam envolvidos. 15 pessoas foram presas e pouco depois, outros 67 mercenários liderados por Simeon Mann, um antigo oficial das SAS, foram presos no aeroporto de Harare, no Zimbábue. Simeon Mann foi condenado a mais de 34 anos de prisão na Guiné Equatorial em 2008, mas só cumpriu 4. Tem havido muitas outras tentativas de derrube do Obianga, mais de uma dezena desde a sua subida ao poder, grande parte deles concebidas por elites rivais, desejando apoderar-se da riqueza do país em petróleo. Reais ou imaginadas, as tentativas de golpe são sempre protestos bem-vindos pelo regime para detenções arbitrárias, torturas e maus tratos. Obianga encorajou seu culto à personalidade, garantindo que os discursos públicos terminassem em votos de felicidades para si mesmo e não para a nação como um todo. Muitos edifícios importantes têm um alojamento presidencial. Muitas vilas e cidades têm ruas que comemoram o golpe do Obianga contra Messias, e muitas pessoas usam roupas com o rosto estampado. Como seu antecessor e outros homens fortes africanos, como Idi Amin e Mobutu Seseko, Obianga atribuiu a si mesmo vários títulos criativos. Entre eles estão o Cavaleiro de Grande Ilha de Bioko, Anne Mombi e Rio Muni. Ele também se refere a si mesmo como El Chefe, que significa o chefe. De acordo com várias fontes, foi despejado lixo tóxico em grande escala na ilha de Annobon durante os anos 80 e 90. A edição alemã
do Der Spiegel, no dia 28 de agosto de 2006, informou que o governo de Guiné Equatorial vendeu permissões a empresas britânicas e norte-americanas para enterrar 100 milhões de toneladas de lixo tóxico e 7 milhões de toneladas de lixo radioativo na ilha. Teodoro Obiang, o presidente de Guiné Equatorial, alega ter recebido 200 milhões de dólares por ano para novas autorizações, enquanto a população da ilha de Anubon vive em extrema pobreza. O ecossistema da ilha está prestes a entrar em colapso devido ao enorme despejo de resíduos. Os abusos sob Obiang incluíram assassinatos ilegais cometidos pelas forças de segurança, sequestros sancionados pelo governo, torturas sistemáticas de prisioneiros e detidos pelas forças de segurança, condições de riscos de vida em prisões e centros de detenção, impunidade, permissão arbitrária de detenção e detenções incomunicáveis. As liberdades das associações e reuniões são severamente restringidas e o governo impõe condições restritivas ao registro e operação de organizações não governamentais. Os poucos ativistas locais que trabalham em questões relacionadas aos direitos humanos geralmente enfrentam intimidação, assédio e represálias. A revista Forbes considera Obiang um dos chefes dos estados mais ricos do mundo, com uma riqueza avaliada em cerca de 600 milhões de dólares. Tal fortuna, formada durante quase 40 anos de ditadura na Guiné, que ao mesmo tempo é um dos países mais pobres do mundo. Fontes oficiais têm se queixado de que a Forbes está a contar erradamente propriedades estatais como pessoais do presidente. Obiang fez várias promessas de se comprometer com a governação aberta, reduzir a corrupção, aumentar a transparência e melhorar a qualidade de vida e defender as liberdades básicas dos seus cidadãos. Os críticos dizem que o governo do Obiang fez muito pouco para progresso em direção a esse objetivo. No entanto, vários grupos internacionais pediram que Obiang aumentar a transparência fiscal e a prestação de contas, publicando todas as receitas do governo, conduzindo e publicando auditorias anuais das contas do governo, inclusive no exterior, e forçando os funcionários a declararem ativos, divulgarem receitas de recursos minerais, aumentar significativamente os gastos alívios da pobreza, defender as liberdades e os direitos políticos, permitir que as práticas judiciais atendam aos padrões internacionais, parar de assediar e impedir os seus críticos, permitir que inspetores e grupos estrangeiros viajem livremente, sem impedimento e sem assédio. Obiang supostamente favorece seu filho, Teodoro Nguema, para sucedê-lo. Para ter uma ideia concreta do que estou a tentar dizer, a conceituada revista Forbes considera Obiang um dos chefes do estado mais ricos do mundo. Porém, a Guiné Equatorial está na lista dos países mais pobres do mundo. É o país africano com o maior PIB por capita do continente. No entanto, a riqueza gerada não atinge sequer a população. A redistribuição de riqueza. Obiang não está familiarizado com esse termo com certeza. A ONU estima que metade da população não tem acesso à água potável e 1/5 das crianças morrem antes de 5 anos de idade. Redes televisivas conceituadas como a BBC, CNN, RTP realizaram artigos com base no testemunho a opositores políticos expatriados, pois, como é óbvio, a imprensa é controlada e muitas das barbaridades ali cometidas são abafadas pelos governos. As reportagens sobre acontecimentos mundiais, como as primaveras árabes e guerras na Síria, são proibidas. Um autêntico predador de liberdade de imprensa. Não há uma imprensa independente. Todos os jornalistas trabalham para o Estado, ao abrigo do Ministerial da Informação, ou melhor, Ministro da Desinformação e Controlo, pois os jornalistas estão sempre sob vigilância governamental e apenas podem transmitir propaganda do partido de Obiang. Quem se atreve a fazer de outra maneira
é preso. Como muitos presidentes africanos conseguiram enriquecer à custa do povo, Teodoro Obiang é mais um ditador totalitário que segue o mesmo exemplo de outros tantos presidentes africanos que se aproveitaram do poder, que não têm nenhuma preocupação com o desenvolvimento e crescimento do seu país natal, senão de encher os seus bolsos e dos seus próximos. Se chegou até aqui, subscreve-se no canal, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos um vídeo novo. Não se esqueça de deixar o seu like e pode deixar o seu comentário sobre o Teodoro Obiang. Até o próximo vídeo.